Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou a Franciele Alberto. Você que está chegando aqui no canal, por favor, já deixa o seu like, já deixa a sua inscrição, siga eu nas redes sociais, tanto no Insta do canal como no meu pessoal também. Daqui a pouco eu não vou colocar coisa mais no meu pessoal, beleza? Eu vou colocar só lá no do canal mesmo. Nesse começo é mais para tentar engajar um pouco mais, tá bom? Você também tem a opção de virar membro do canal. Você pode ver o seu comentário na live em lives, vídeos exclusivos, lives exclusivas, concorrer a sorteio. Eu tô aqui em Quito, Equador, mas a camisa que tá valendo o sorteio é do Cruzeiro da Bianca Brasil, beleza? Que tá lá em casa no Brasil, e depois quando eu voltar aos Jogos do Brasileiro, Copa do Brasil, Paulistão, aí a gente vê a melhor data para a gente poder sortear, tá bom? Você também tem a opção de acessar através desse QR Code e ir direto para o canal do canal no WhatsApp, tá? Lá você pode ter acesso às informações, links de transmissão e etc, tá bom? E também aqui o QR Code do Pix. Esses são os recados, mas o e-mail também, se for mais fácil, para quem quiser contribuir, para tentar manter aí o nível e a qualidade do canal, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. E também, para quem é membro do canal, nosso grupo no Telegram tá on fire, funcionando lá, várias ideias todos os dias, tá bom? Bom, como eu falei não, né? Mas vou falar agora. O vídeo de hoje é para a gente falar sobre a final e a disputa de terceiro e quarto lugar da Theorise Cup, né? O torneio que está acontecendo nos Estados Unidos. Bom, vocês perceberam que eu fiz um esquenta, né? Um pré-jogo da semifinal. Muita gente não conhecia as equipes, né? Chicago Stars ou KC Courage, porque não acompanha tanto. E aí eu achei que ficou legal o vídeo e vou trazer aqui um esquenta também, tanto da final, agora o foco na final, tá aí, tá bom? O Corinthians venceu a equipe do Chicago Stars por 1-0 com gol da Telles, né, nos acréscimos. Uma linda assistência da Andressa, que na minha visão fez um bom jogo. A Telles que teve alguns erros ali, mas acabou compensando com gol, venceu a equipe do Chicago por 1-0. E na outra semifinal, depois, né, o KC acabou vencendo a equipe do Palmeiras por 3-0. Eu já tinha falado aqui que o jogo de Chicago e Corinthians, o Corinthians tinha mais possibilidade de passar. Levou uns sustos, né? Sem necessidade, mas acabou conseguindo a classificação. E no outro jogo já era bem mais difícil mesmo o Palmeiras passar pelo KC e não passou, tá bom? Então tá aqui, depois eu vou deixar fixado na comunidade. Os jogos vocês podem acompanhar na ESPN. Os jogos vão ser na terça-feira, no dia 15, primeiro às 7, Chicago Stars e Palmeiras, e depois às 10 a final KC e Corinthians. Além de passar na ESPN, também vai passar na TV Corinthians, tá? Então é muito difícil falar aqui sobre as possíveis escalações, né, do Corinthians e do Chicago na semifinal. Cheguei mais perto porque era um pouco mais previsível, mas no outro jogo eu acabei errando e eu vou colocar aqui o nosso quadrinho com algumas opções, tá bom, de escalação. Começando aí pela equipe do Corinthians, essa foi a escalação do jogo passado contra o Chicago, numa linha de 3, né, uma linha de 5 no meio de campo e 2 atacantes. Acho que pode repetir esse time ou ter algumas variações, tá? Lembrando que o Corinthians ainda sem uma volante, né, de ofício, e por isso a Zanotti ali improvisado. Em alguns momentos a própria Andressa ajudando muito ali na marcação no primeiro jogo, falando porque ainda também do primeiro jogo, achei que a equipe do Corinthians errou muitos passes, levou muito sufoco no começo do primeiro tempo, foi sufocado um pouco pela equipe do Chicago, teve muitas dificuldades nas saídas de bola, alguns erros de passe defensivamente, com Thaís Regina, com Teles, com a própria Thaís Ferreira, dando um sustinho ali, né, para o torcedor corintiano, e foi assim em vários momentos também do jogo, tá bom? Faltou um pouquinho de segurar um pouco mais a bola, ter um pouquinho mais de controle e aproveitar melhor as oportunidades quando criou. Teve um pouco de sorte também, porque o Chicago não é aquela equipe tão qualificada e acabou pecando muito também na finalização, porque se tivesse feito alguns gols, né, principalmente no final ali do segundo tempo, poderia ter
tido um resultado diferente, tá? A outra opção ou variação, né, porque depende muito, né, lá em Kansas está uma temperatura muito quente, muito calor, o jogo foi 4h30 lá, e é normal ter um desgaste, então o Piscinato vai ter que tentar recuperar as meninas para tentar, duelar aí com a equipe do KC. Então, coloquei aí uma variação, acho que tirando talvez a Ariel e colocando a Letícia Monteiro no meio, a Vicky, adiantando a Vicky com a Jaque, isso se continuar nesse mesmo sistema, ou a Vicky no meio, a Monteiro, enfim, dá para o Piscinato mexer, né? Na linha de trás, acho que talvez não mexeria nesse momento, porque o ataque do KC é muito rápido, e eu acho que pelas características das jogadoras, esse seria o melhor trio de zaga, né? Tem a Érica também como uma opção, mas a Érica é um pouco mais como uma líder, usando mais a sua experiência numa bola parada, mas repetiria aí quase toda a escalação, né? A outra variação que o Lucas tem é jogar num 4-3-3 se ele quiser ter alguns escapes pelos lados, pelas pontas, e não ficar somente se defendendo. Então, coloquei aí Teles e Thaís Ferreira, mas pode ser a Thaís Regina no lugar da Teles também, depende do que o Lucas quer. As laterais Gi e Tamires, o meio de campo, mesma coisa. E aí sim, né, vi com o Ariel fazendo uma referência, já que é aberto pela direita, e usaria a Eudmila pelo outro lado para usar um pouco mais a velocidade para ajudar a recompor aquele lado também, que é um lado muito forte da equipe do KC, a ver como que essas meninas vão se recuperar e estar fisicamente também para a próxima partida, que vai ser totalmente diferente do que foi contra o Chicago. Agora, avaliando um pouco a equipe do Kansas, é muito difícil, tá? No primeiro jogo, o Vlaco optou por um time praticamente reserva, 8, né, reservas, apenas só a Sharps como titular. A Labonta não foi titular, mas eu já coloquei ela aí para poder modificar um pouco. A Látio ali, Long, enfim, é uma equipe com bastante variação, com uma equipe bastante qualidade, tá? Ainda teve fora de Bernardo, Bia Zanerato, a Chauinga no banco, Labonta no banco, enfim, é um time que tem bastante qualidade. Esse foi o time aí que saiu jogando, só que no lugar da Labonta, tava a Face, que foi expulsa, né? Deu uma agressãozinha ali na equipe, na jogadora do Palmeiras, a Emily, a árbitra acabou expulsando. O que eu acredito que vai vir dessa maneira, com a equipe titular. Já poupou no outro jogo, acho que vai vir com força máxima para a final contra a equipe do Corinthians. E se isso acontecer, acho que será esse time, tá? Tem grandes chances, né? Voltando a Zanerato, que parece que estava apenas sendo poupada, a mesma coisa de Bernardo, Chauinga no banco, Cooper entrou alguns minutos, Labonta entrou alguns minutos, Rodrigues entrou alguns minutos. É uma equipe que, independente se for a equipe titular ou a equipe alternativa, reserva, é uma equipe que tem muita qualidade, tá? É uma equipe que a gente viu contra a equipe do Palmeiras, tá numa outra rotação, tanto tático quanto físico, de alternativa, de intensidade, e as equipes sentem. Acho que o KC tem algo que é deles já, tá? É uma característica deles. Eles não pressionam tanto o adversário. Eles deixam até a equipe propor o jogo, principalmente com as zagueiras. E quando recupera a bola, aí sim, a transição deles é muito agressiva. Seja com Chauinga, seja com Cooper. Ontem, contra a equipe no último jogo contra a equipe do Palmeiras, foi com a Hopkins, que fez 2 gols, foi com a Prince, que fez um ótimo jogo. O KC é muito bom em transição. E o Corinthians também pode levar saber tentar aproveitar isso, né, na sua construção, saber que em alguns momentos vai ter espaço para poder trabalhar, mas quando chega ali na intermediária, ali onde fica a Labonta, a Roque, a Runton, ou seja quem for, a pegada é muito forte. Fran, o que você acha? O Corinthians tem chance de vencer a equipe do KC? Futebol, tudo pode acontecer dentro das 4 linhas, porém, eu acho que será um jogo muito difícil, tá? O Corinthians já teve muitas dificuldades contra o Chicago Stars, que é o penúltimo time da NWSL, e acho que vai ter muitas dificuldades contra o KC em todos os quesitos físicos, táticos, de tentar envolver e principalmente de não sofrer defensivamente. O Corinthians, até contra o Chicago, sofreu defensivamente. Acho que o Corinthians, né, não é o favorito.
acho que o KC deve vencer essa final e vai ser uma surpresa muito boa, muito positiva, se a equipe do Corinthians conseguir vencer, ser campeão e surpreender. Como eu falei, é 11 contra 11, tudo pode acontecer, eu deixando a minha avaliação do nível das duas equipes do que estão, além, né, de todas as ausências que o Corinthians tem, nesse torneio, né, com as ausências de Duda Sampaio, de Yaya, de Marisa na zaga, de Johnson, enfim, são ausências importantíssimas e que faz muita diferença. E eu quero que você deixe aí o seu palpite, você que assistiu o jogo do Chicago com o Corinthians, você que assistiu o jogo do KC e Palmeiras, o que você espera para esse confronto? Acha que dá? Acha que vai ser difícil? Acha que não tem chance? Deixa aí nos comentários que eu quero acompanhar tudinho, tá bom? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Siga aqui, eu vou deixar na comunidade. A final é 10 horas na terça-feira, dia 15, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.